Eu estava sentado num banco de praça, observando o guincho que acabara de chegar e enganchar meu carro, e sabia exatamente o que meus próprios filhos estariam sentindo naquele momento. Eles esperavam ansiosamente a ligação da polícia sobre meu acidente fatal, porque apenas algumas horas antes, minha instruída nora havia cortado friamente a mangueira do freio do meu carro. Se naquela manhã de sábado eu não tivesse esquecido acidentalmente minha carteira de habilitação em casa, ao meio-dia, meus próprios filhos já estariam encomendando o enterro mais barato possível. Essa descoberta terrível me alcançou no momento em que cruzei a soleira da minha casa, enquanto meus filhos tomavam tranquilamente o chá da manhã e calculavam friamente o que seria mais barato: obter um laudo de insanidade ou organizar um acidente de carro fatal. Eu poderia simplesmente ter ido à polícia com uma queixa, mas em vez disso, decidi organizar meu próprio tribunal. Eles nem suspeitavam da armadilha terrível que eu já havia começado a preparar, enquanto observava o carregamento do meu carro destruído. Olá, meu nome é Manuel Ferreira, tenho 68 anos. Fui soldador de fábrica por meio século. Minhas mãos estão cobertas de cicatrizes esbranquiçadas de queimaduras, porque sempre assumi o trabalho mais pesado. Frequentemente trabalhava em 3 turnos. Arruinei minha saúde junto ao metal incandescente, pelo bem-estar dos meus entes queridos. Primeiro tirei da miséria meus irmãos e irmãs mais novos. Depois, providenciei tudo o que era necessário para minha amada esposa e nosso filho adotivo, Eduardo. Sempre acreditei sinceramente que o trabalho honesto e pesado e a dedicação ilimitada à família garantem a uma pessoa uma velhice tranquila, rodeada de pessoas que a amam. Mas a realidade se mostrou muito mais assustadora do que qualquer pesadelo. É incrivelmente difícil para mim voltar com os pensamentos àquela terrível manhã de sábado. E agora sinto muito a necessidade de sentir o apoio invisível de pessoas vivas e compreensivas com rica experiência de vida. Diga-me, por favor, de que cidade ou país você está ouvindo minha história? Aquele dia de folga começou de forma completamente comum, sem o menor pressentimento da catástrofe familiar que se aproximava. Acordei pontualmente às 5 horas da manhã com um agradável gosto antecipado de uma longa pescaria no Rio Sereno. Depois que 1 ano atrás minha querida esposa Graça partiu repentinamente, a opressiva monotonia cinzenta no nosso apartamento de 3 quartos, bem no centro da cidade, tornou-se minha companheira constante, embora extremamente indesejada. Nos meus anos avançados não havia tantos motivos verdadeiros para alegria. As manhãs tranquilas com a vara de pescar na margem enevoada, um pequeno sítio de madeira fora da cidade e um velho Mercedes que eu desmontava com enorme prazer com minhas próprias mãos endurecidas pelo metal. Tendo reunido cuidadosamente meus equipamentos favoritos numa mochila de lona surrada, saí silenciosamente do apartamento, tentando não acordar os filhos que haviam chegado para o fim de semana. Meu filho adotivo, Eduardo, e sua esposa, Cláudia, geralmente dormiam profundamente até o meio-dia, quando apareciam em casa sob o pretexto de ajudar nas tarefas domésticas, o que na prática frequentemente se resumia a verificar o conteúdo da minha geladeira. Já chegando ao portão enferrujado da garagem metálica no quintal, dei uma palmada habitual nos bolsos e percebi com grande irritação que havia esquecido minha carteira com a identidade e a carteira de habilitação na mesinha de cabeceira. Voltar no meio do caminho sempre foi considerado um péssimo presságio entre nossa supersticiosa turma de operários. Mas sair para a estrada sem documentos era uma decisão ainda mais imprudente. Subindo com dificuldade até o 3º andar, girei a chave silenciosamente na fechadura da minha porta de entrada. Lubrificar as dobradiças com óleo de máquina eu sabia fazer profissionalmente. Por isso, a pesada folha de madeira não rangeu sequer uma vez, deixando-me entrar discretamente no corredor escuro com cheiro de parquet antigo. No fundo do nosso espaçoso apartamento, na cozinha, ardia uma luz amarela suave do abajur,
e eu já estava prestes a dar um passo amigável para a frente para desejar bom dia às crianças, quando ouvi meu próprio nome e fiquei imóvel como uma estaca. Eu fiz tudo, Eduardo, disse Cláudia com uma entonação tão banal como se estivesse falando sobre leite comprado no mercado. Cortei a mangueira do freio do carro do seu pai. Não completamente, é claro. Apenas cerrei para que o fluido de freio vazasse muito devagar. Quando ele sair para a estrada e pisar no freio antes daquela curva íngreme perto do sítio, o pedal vai simplesmente afundar. Um suor frio imediatamente encharcou a gola grossa do meu velho colete camuflado. Depois da terrível confissão da nora, que não cabia na cabeça, encostado com o ombro suado no papel de parede fresco do corredor, eu esperava desesperadamente que meu filho de 40 anos se levantasse bruscamente da cadeira, protestasse com raiva, chamasse sua esposa de louca, ou pelo menos tentasse defender verbalmente o pai que o criava desde os 5 anos de idade e o amava mais do que a própria vida. Em vez do esperado grito de indignação, da cozinha veio apenas um suspiro pesado e covardemente insuportável de Eduardo, acompanhado pelo rangido irritante da perna de uma cadeira de madeira no linóleo. "E quanto à perícia técnica?" perguntou meu filho com voz vacilante e miserável. Aquele menino em quem eu havia investido toda a minha alma e todo o dinheiro ganho na produção insalubre ao longo de décadas. Se os investigadores depois perceberem que não é desgaste natural de peças velhas, talvez devêssemos voltar à opção comprovada com um psiquiatra. Afinal, eu já combinei preliminarmente com aquele diretor clínico e ele está completamente disposto a escrever um laudo oficial de demência senil por R$ 2.000. Essas palavras cínicas fizeram uma mão de aço invisível apertar minha garganta ressecada com força, privando-me da possibilidade de respirar normalmente. A pessoa querida para quem eu pagava tutores particulares caros, o estudo prestigioso numa universidade da capital e o primeiro apartamento de luxo próprio, agora discutia calmamente com sua esposa a maneira mais segura e barata de se livrar fisicamente de mim por causa dos metros quadrados no centro da cidade. Regularização pelo hospital psiquiátrico é uma história burocrática muito longa e complexa, cortou Cláudia com dureza extrema, fazendo tilintar ritmicamente a colherinha na parede fina da xícara de porcelana. Começarão as intermináveis comissões médicas, a tutela, os processos judiciais demorados, e o próprio apartamento ficará bloqueado por muito tempo, o que nos impedirá de vendê-lo vantajosamente e imediatamente. Já um enterro simples e modesto custará à nossa família muito menos e acontecerá várias vezes mais rápido. Acredite, minhas próprias pernas tremiam de medo animal, enquanto eu rastejava no escuro e no frio embaixo daquele maldito carro velho. Mas resolvi dar esse passo, e fiz tudo o que era necessário por nós dois, pelo bem-estar e o futuro luminoso dos nossos filhos. Meu mundo habitual desmoronou definitivamente nas trevas, soterrado impiedosamente sob seus fragmentos aguçados 68 anos de vida trabalhista honesta. Afinal, as intermináveis jornadas de trabalho junto ao metal incandescente, as costas permanentemente arruinadas, 28 anos de amor paterno ilimitado e a prontidão constante de dar o último centavo, tudo isso foi apenas uma longa preparação para o momento em que me descartariam friamente como um cenário velho e inconveniente. Fiquei imóvel no corredor escuro da minha própria casa, comprada com dinheiro ganho com sangue e suor, ouvindo as pessoas mais próximas de mim planejar cuidadosamente meu assassinato com a frieza calculista de carrascos profissionais. A justificativa desse crime monstruoso e desumano, o cuidado com meus próprios netos, soava como a zombaria mais requintada de tudo que havia de humano entre as paredes desta casa. Sem emitir um único som,
Comecei a recuar lentamente para a saída salvadora, desejando instintivamente ficar o mais longe possível desse ninho sujo de traição. Girando cuidadosamente o mecanismo da fechadura, escorreguei para o patamar e desci quase correndo os degraus de pedra gastos para a rua, longe de suas vozes. Só quando cheguei ao ar fresco, varrido pelo vento fresco da manhã, me permiti sentar impotente no banco de madeira molhado do orvalho noturno junto à nossa entrada. Minhas grandes mãos calejadas tremiam tão fortemente que tive que apertar o celular firmemente entre os joelhos para simplesmente acertar com os dedos desobedientes os números certos na tela. Por favor, mande um guincho o mais rápido possível, disse rouco ao atendente sonolento da oficina mecânica, reconhecendo com grande dificuldade minha própria voz partida. Tire meu carro urgentemente do quintal, porque parece haver uma falha grave e crítica no sistema de freios. Enquanto sentava curvado nas tábuas frias, esperando os mecânicos chegarem, meu olhar inflamado estava pregado na janela iluminada do terceiro andar. Lá, atrás das belas cortinas de renda, meus assassinos de sangue frio terminavam tranquilamente seu café da manhã, discutindo calmamente os detalhes do próximo funeral e calculando mentalmente o lucro futuro da venda rápida do meu imóvel. Dentro de mim, naquele momento terrível, não havia lágrimas amargas nem raiva cega, havia apenas um vazio absoluto, surpreendentemente parecido com o que resta após uma explosão poderosa de um cilindro de oxigênio numa oficina apertada. Quando o enorme guincho amarelo entrou pesadamente no nosso estreito quintal asfaltado e o mecânico começou a desenrolar com estrondo os cabos metálicos grossos da talha, a janela da cozinha lá em cima se abriu com uma batida brusca e assustadora. Na abertura da janela apareceu repentinamente a cabeça despenteada de Cláudia, cujo rosto, bem cuidado, exibia uma expressão de verdadeiro pânico animal incontrolável. Era um medo sincero, não pela minha vida preciosa, mas o terror pegajoso e apavorante de uma pessoa gananciosa, cujo plano perfeito de enriquecimento rápido começava a rachar por todos os lados. Não se passaram nem 2 minutos quando ela saiu disparada da entrada, vestida apenas com o hobby fino por cima da camisola. "Pai, o que está acontecendo aqui? Para onde estão levando nosso carro?" gritou a nora agudamente, nervosamente pisando descalça nas pantufas no asfalto frio da manhã. Levantei-me muito devagar do banco velho, com dignidade, e olhei diretamente nas suas pupilas dilatadas de terror apavorado. Meu olhar prolongado era insuportavelmente pesado, como um pedaço de chumbo industrial, e ardentemente frio, como um rio profundo no outono, bem antes de gelar. Surgiram problemas muito sérios com os freios do carro, Cláudia. Respondi com absoluta calma e firmeza, marcando cada palavra pronunciada no silêncio da manhã. Um mecânico experiente de minha confiança me alertou por telefone que dirigir com essa avaria crítica na estrada pode ser mortalmente perigoso para a vida. Portanto, decidi não arriscar minha saúde de forma alguma. No crepúsculo cinzento da manhã, era claramente visível como a última cor rosada sumia rapidamente do seu belo rosto, dando lugar a uma palidez mortal e assustadora. Minha nora sempre teve uma mente muito aguçada e astuta, e naquele momento decisivo ela entendeu absolutamente tudo sem explicações adicionais. Ela leu claramente nos meus olhos severos a sentença final e compreendeu com todo o seu ser que eu sabia exatamente a terrível verdade sobre a mangueira de borracha cerrada. Cláudia ficou parada miseravelmente no meio do quintal vazio de boca aberta, sem encontrar em si forças para pronunciar um único som mísero em sua inútil defesa. Observando o poderoso guincho levar lentamente meu carro velho para longe do quintal, tomei uma decisão firme e definitiva sobre a coisa mais importante. Nunca permitiria que esses abutres gananciosos dançassem sobre meus ossos velhos impunemente,
e minha morte prematura jamais se tornaria para eles uma maneira conveniente e sem problemas de fechar para sempre seus infinitos buracos financeiros. Deixando a nora paralisada de terror primitivo no meio do quintal, que ia esvaziando, virei e andei lentamente, como se carregasse uma laje de concreto nos ombros, em direção ao ponto de ônibus mais próximo. Chamar um táxi comum pelo celular levou apenas alguns minutos, mas esses breves momentos de espera se arrastaram para mim como uma eternidade pegajosa e sufocante. Sentando no banco traseiro gasto do carro, disse ao motorista com voz rouca e apagada o endereço do meu velho amigo de escola, Sebastião, que morava do outro lado da cidade. O carro amarelo partiu suavemente, levando-me para longe daquele lugar que por longas décadas havia sido minha fortaleza confiável. Na prática, revelou-se um ninho de serpentes. Cada cruzamento que passava pela janela, cada rua conhecida por onde passávamos, agora parecia um cenário falso de algum espetáculo cruel e absurdo, onde por anos eu havia desempenhado o papel de um velho tolo e crédulo patrocinador. Olhando através do vidro do carro sujo de lama para os prédios cinzentos que passavam da cidade acordando, tentava agonicamente juntar na cabeça os cacos destroçados da minha própria vida. Em que momento exato da interminável sequência de dias úteis pesados e cuidados familiares sem fim, eu havia criado sob meu próprio teto assassinos de sangue frio, dispostos sem hesitar a cortar minha mangueira de freio por uma caixa de concreto no centro da cidade. Minha memória cansada me jogava cruelmente 50 anos atrás, naqueles tempos incrivelmente distantes, quando as mãos ainda não estavam cobertas pela casca grossa e insensível de escória encrustada, e as costas podiam aguentar qualquer carga. Nossa família operária simples e numerosa se apertava num apartamentinho na periferia de uma pequena cidade do interior, onde cada centavo ganho custava exclusivamente trabalho físico pesado. Tendo perdido o pai biológico aos 16 anos incompletos, tive que enterrar para sempre, sem uma palavra de protesto, meu sonho precioso de entrar no Instituto de Engenharia Mecânica e vestir uma camisa limpa de estudante. A necessidade severa e implacável de alimentar diariamente minha mãe viúva e doente e criar os irmãos mais novos me fez amadurecer instantaneamente e entrar como aprendiz na seção de soldagem mais quente e insalubre da fábrica local. Quando meus colegas despreocupados iam alegremente às danceterias noturnas e se apaixonavam pela primeira vez, eu ficava com água gelada até o joelho, ajudando a consertar o aquecimento urbano rompido, para ganhar um bônus e comprar um casaco de inverno quente para a irmã mais nova. O trabalho exaustivo em 3 turnos drenava incrivelmente rápido toda a leveza juvenil luminosa de mim, substituindo-a permanentemente pelo sentido severo do dever constante e da responsabilidade inabalável pela sobrevivência das pessoas próximas. A fumaça densa e acre dos eletrodos de metal derretidos tornou-se minha companheira fiel, constante. E o estrondo ensurdecedor das máquinas pesadas da fábrica substituiu qualquer música por longos anos. Só em 1989, o destino finalmente teve um pouco de compaixão pela minha solidão, presenteando-me com o encontro mais importante e luminoso de toda a minha vida monótona, com cheiro de óleo de máquina. Minha futura esposa, Graça, apareceu na porta da entrada da fábrica como um raio quente de sol primaveril, derretendo instantânea e definitivamente meu coração endurecido, acostumado a privações constantes. Nessa mulher incrivelmente frágil e cansada pelas dificuldades da vida, já havia um filho de 5 anos, Eduardo, cujo pai biológico havia fugido covardemente em direção desconhecida, com medo das responsabilidades elementares e das obrigações paternas diárias. Graça chorava muito baixinho à noite. No primeiro ano de nossa vida juntos,
com pânico, com medo de que o homem severo da fábrica não pudesse amar de verdade uma criança que não era seu sangue, mas meus atos diários rapidamente provaram o absurdo total desses medos. O processo de adoção oficial desse menino medroso tornou-se para mim o passo mais importante, conquistado e consciente, porque amei sinceramente esse pirralho loiro com todo o meu ser faminto de calor familiar. A criação do filho adotivo se transformou imperceptivelmente no sentido sagrado principal da minha existência, pelo qual eu, sem a menor hesitação, pegava horas extras pesadas e regularmente ia trabalhar nos meus dias de folga legais. Sempre me pareceu absolutamente correto, lógico e natural dar ao menino crescendo tudo de melhor, mais caro e de qualidade, do qual eu mesmo fui completamente privado na minha infância pobre e faminta do pós-guerra. Sessões esportivas pagas caras foram rapidamente substituídas por tutores particulares prestigiosos de línguas estrangeiras. E cada novo pedido do crescente Eduardo era atendido por mim prontamente e com enorme alegria paterna. Cada joelho acidentalmente ralado, cada nota baixa na escola repercutia no meu coração com uma ansiedade aguda pulsante, fazendo-me trabalhar ainda mais para garantir um futuro luminoso e confortável. O ingresso bem-sucedido do filho numa universidade prestigiosa da capital tornou-se para nós, eu e Graça, o maior orgulho familiar e, ao mesmo tempo, o fardo financeiro mais pesado de todos os longos anos do nosso casamento feliz. Pagando regularmente as contas astronômicas pelo seu ensino particular e a habitação ampla alugada na capital, eu, ingenuamente, sonhava com um dia feliz em que esse rapaz culto e promissor recebesse o diploma com honras e permitisse que seu velho, finalmente, respirasse fundo. A doce expectativa do descanso merecido e próximo me aquecia nos turnos gelados de inverno, dando forças incríveis para suportar a dor latejante e incômoda nas costas arruinadas e a cegueira progressiva pelo brilho intenso do arco de soldagem. Será que eu mesmo sou diretamente culpado pelo desfecho monstruoso que se desenrolou naquela manhã cedo na minha própria cozinha maldita? Talvez esse amor paterno cego e ilimitado realmente seja capaz de deformar tanto um ser humano que ele deixa completamente de distinguir o preto do branco, confundindo o consumismo descarado e arrogante com o apego filial. Por décadas, dei a eles tudo sem nada reservar, virava meus bolsos vazios do avesso e minha própria alma, acreditando sinceramente que protegia minha família de todas as adversidades da vida. Mas, na prática, apenas alimentava fartamente o monstro insaciável e voraz de sua ganância infinita. Minha prontidão constante e sem recusa de oferecer ombro forte em qualquer situação os transformou em parasitas completamente indefesos e cruéis, que esqueceram totalmente de conquistar qualquer coisa por seu próprio trabalho honesto. Eles se acostumaram demais a receber tudo o que desejavam em bandeja de prata. E quando essa fonte caudalosa de bem-estar financeiro começou repentinamente a secar por causa da minha idade avançada, eles simplesmente decidiram cinicamente eliminar o obstáculo incômodo da maneira mais radical e barata. O motor surdo do táxi velho zumbia monotonamente, e meus dedos endurecidos nervosamente tateavam as bordas do colete camuflado aberto, como se tentassem desesperadamente encontrar no tecido denso algum apoio para o mundo desmoronado. Sabem, o mais insuportavelmente assustador em qualquer traição familiar não é, em absoluto, o próprio fato do golpe covarde e inesperado nas costas desprotegidas, mas a percepção gélida da alma de qual exatamente mão querida segurou com tanta firmeza e confiança essa faca mortal. Por um momento, fechei os olhos inflamados de insônia e novamente vi com incrível nitidez diante de mim
o pequeno Eduardo sorridente, que estendia com confiança suas mãozinhas gordas para mim, chamando-me de pai pela primeira vez. O silhuete gasto e descascado do prédio cinza de 5 andares, onde há muitos anos morava solitariamente meu antigo parceiro, finalmente apareceu depois de uma curva íngreme, arrancando-me bruscamente do torpor profundo das lembranças pesadas e envenenantes. Pagando em silêncio ao motorista mal-humorado com cédulas bastante amassadas do bolso fundo das calças, saí incrivelmente pesado, como um ancião profundo, do interior quente do carro para o frio úmido da manhã. Agora estava diante de mim a coisa mais difícil e humilhante de toda a minha longa vida. Olhar nos olhos honestos de meu amigo velho e testado e admitir em voz alta minha derrota paternal completa e incondicional. Sebastião abriu a tranca sem perguntas desnecessárias, aparecendo à minha frente com sua invariável camiseta doméstica surrada. E suas sobrancelhas cinzentas e espessas subiram imediatamente ao ver meu rosto terroso, torcido pelo horror interno vivido. "O que foi que te trouxe aqui de madrugada, maneco? Tão branco como parede de hospital recém-caiada?" Perguntou o velho amigo com voz rouca, recuando para o lado e me deixando entrar com um gesto amplo para o corredor estreito. Cruzando o limiar salvador da sua bagunçada toca de solteiro, de repente senti os joelhos de algodão cederem traiçoeiramente pela tensão nervosa colossal e pela consciência do colapso total da minha vida. Tentaram me matar esta manhã, Tião. E fizeram isso às pessoas que chamei a vida toda de meus filhos mais queridos. Murmurei surdamente, apoiando a mão tremendo no batente de madeira arranhado para simplesmente não cair no linóleo gasto pelos anos. Sebastião, silenciosamente, sem perguntas inúteis e consolos vazios, tomou-me firmemente pelo cotovelo e me conduziu com confiança para sua pequena cozinha, sentando-me num banquinho rangente perto da janela. Enquanto o velho soldador colocava na chama do fogão a chaleira metálica amassada, com movimentos verificados por décadas de hábito, diante da minha visão turvada de lágrimas, ficou insistentemente aquele tempo enganosamente feliz, quando meu filho adotivo trouxe pela primeira vez à nossa casa sua futura esposa. A jovem culta, Cláudia, parecia então um verdadeiro anjo descido dos céus à nossa família operária simples, conquistando-nos com sua calma, inteligência refinada e modos modestos de moça da boa sociedade. Para organizar o grandioso e luxuoso casamento deles, que deveria obrigatoriamente corresponder às altas exigências da nova família da cidade, precisei tomar um enorme empréstimo pessoal no banco com juros abusivos. Por longos 3 anos depois desse evento alegre, levei regularmente metade do meu pesado salário de fábrica ao caixa, privando-me de comprar um novo casaco de inverno quente ou bons equipamentos de pesca, alegrando-me sinceramente com a felicidade familiar alheia. Depois começou uma interminável e extenuante série de grandes aportes financeiros na jovem família, onde eu invariavelmente atuava como patrocinador indispensável e fiador confiável em todos os documentos bancários imagináveis. Primeiro, eu e Graça demos todas as nossas modestas economias de muitos anos como entrada no novo apartamento espaçoso deles. Depois, pagamos resignados a cara reforma de design. E então, regularmente contribuíamos com somas consideráveis para a compra de carros importados de prestígio. As promessas solenes e entusiasmadas de devolver todo o dinheiro emprestado até o último centavo, assim que se estabelecessem firmemente e começassem a ganhar bem, muito rapidamente e completamente imperceptivelmente, se transformaram na minha obrigação vitalícia permanente de sustentá-los. Será que um pai normal e amoroso pode friamente exigir a devolução de dívidas de seu filho único, quando este vive constantemente com alguma dificuldade imprevisível da vida e grandes problemas de emprego?
Quando nasceram, um após o outro, meus tão esperados e amados netos, Isabelinha e o pequeno Manel, chamado em minha homenagem, eu e minha esposa praticamente assumimos completamente sobre nossos ombros envelhecidos o fardo do sustento material de toda a família que crescia rapidamente. Meu filho adotivo, Eduardo, de 40 anos, vivia eternamente no agonizante processo de busca criativa de si mesmo, mudando regularmente de empregos prestigiosos por causa de conflitos inventados com a chefia. E a nora declarava categoricamente que não podia ir ao sufocante escritório por necessidade de cuidado constante das crianças adoentadas. Por isso tive que continuar indo diariamente à produção pesada, mesmo depois de atingir a idade legal de aposentadoria, passando dos 60 anos com um conjunto inteiro de doenças profissionais crônicas. A aposentadoria estatal merecida não bastava para cobrir seus apetites constantemente crescentes. E a família jovem a cada vez encontrava um novo e incrivelmente convincente motivo para explicar ao velho por que exatamente agora, sem minha ajuda financeira gratuita, seria absolutamente impossível sobreviver. O momento decisivo, após o qual as máscaras de parentesco piedoso caíram definitivamente de seus rostos bem cuidados, foi a morte repentina da minha amada Graça, cerca de 1 ano atrás, que deixou após si uma ferida preta aberta e que não cicatrizava no meu peito. A atitude dos jovens parentes para com o pai viúvo começou a mudar com uma velocidade assustadora e inevitável, manifestando-se primeiro em entonações de desprezo mal perceptíveis durante nossas raras conversas telefônicas. Minha opinião sobre a vida, a qual antes ao menos prestavam atenção por educação diante da mãe, de repente passou a ser considerada completamente ultrapassada e irrelevante. E minha presença física no apartamento luminoso e elegante deles causava apenas irritação surda mal disfarçada. Na memória agora afloravam nitidamente dezenas de pequenos episódios aparentemente insignificantes do último ano difícil, que só agora, sentado na cozinha enfumaçada do velho camarada, se encaixavam numa imagem única e absolutamente lógica de perseguição sistemática. Eu ignorava persistentemente todos os sinais de alerta vermelhos, recusando-me categoricamente a acreditar nos próprios olhos e ouvidos, porque admitir essa terrível verdade significaria declarar publicamente o fracasso total de toda a minha principal missão paternal. Exatamente 1 semana depois dos 40 dias difíceis da morte de minha esposa, Eduardo veio até mim com uma expressão de rosto incrivelmente atenciosa e enlutada e gentilmente ofereceu pegar meu cartão bancário para livrar definitivamente o velho abatido pelo luto das pesadas idas ao supermercado. Pai, deixa a gente mesmo comprar os produtos mais frescos e trazer direto em casa, e o senhor só nos dá o cartão. Afinal, as juntas do senhor doem muito depois de tantos anos em pé na fábrica, dizia meu filho adulto, olhando-me nos olhos chorosos com devoção. Essa concordância crédula, ditada pela profunda dor, revelou-se meu erro mais fatal, transformando rapidamente minha velhice satisfeita e tranquila numa existência miserável e semi-morta de fome na beira da pobreza absoluta. Na minha geladeira velha e rangente, começaram a aparecer regularmente as massas cinzentas mais baratas grudadas numa massa sólida, iogurtes vencidos há alguns dias e terríveis kits de sopa congelados de ossos nus que pessoas normais compram exclusivamente para cães de rua. Ao mesmo tempo, meu filho amado continuava constantemente a me pedir emprestado somas consideráveis em dinheiro vivo, até o seu mítico próximo salário, esquecendo definitivamente de devolvê-los. Em compensação, Cláudia começou a se pavonear pela cidade num novo e caro casaco de lã, e os netos, crescendo, calçavam tênis de marca pelo preço de metade da minha aposentadoria. Especialmente dolorosamente e agudamente me lembro do frio março passado,
quando minha querida neta mais velha, Isabelinha, comemorava alegremente seu esperado 10º aniversário, para o qual eu havia guardado dinheiro antecipadamente e comprado uma enorme boneca de porcelana cara, da última coleção em moda. Na manhã cedo do dia solene do aniversário, tocou um curto chamado telefônico, e a voz metálica e apressada da nora me encharcou de água fria de desprezo velado. Pai, sabe, aqui a gente de repente decidiu comemorar o aniversário num grande centro de entretenimento infantil. Vai ser muito barulhento, abafado e cheio de gente. Com seu coração fraco, o senhor vai passar mal com tanto banzeiro. Então fique em casa tranquilo, que a gente passa aí um dia desses com bolo. Cuspiu Cláudia num jato de palavras e desligou imediatamente, sem nem esperar minha resposta miserável. Naturalmente, naquela entediante tarde de festa, ninguém apareceu, deixando o velho abandonado sentado em completa solidão diante da mesa da cozinha, arrumada com a caixa de presente elegante nos joelhos trêmulos. E alguns dias, interminavelmente longos depois, uma vizinha compassiva do andar mostrou-me acidentalmente fotos digitais coloridas na internet, onde toda a família jovem e unida, incluindo os bem nutridos e corados parentes da nora, sorria feliz e despreocupada atrás de uma mesa fartamente posta no restaurante mais caro da nossa cidade. Eu, naquela festa luxuosa da vida alheia, simplesmente não estava, porque havia me transformado definitivamente para eles em mobília envergonhada e gasta, que absolutamente não combinava com a fachada brilhante e reluzente de sua existência bem-sucedida e moderna. Sentado agora atrás da mesa manca da cozinha de Sebastião e abraçando com as palmas enregeladas a caneca quente de chá, finalmente me permiti trazer à luz da memória os episódios mais horríveis e assustadores do ano passado. Certa vez, numa tarde de outono tardio, voltando para casa depois de um longo passeio pelo parque desfolhado, mal cruzei o limiar do meu apartamento quando no nariz bateu um cheiro forte e sufocante de gás doméstico. Indo com passos rígidos até a cozinha, encontrei o fogão completamente aberto, embora me lembrasse absolutamente bem de ter fechado o registro com as próprias mãos antes de sair. Foi então que, pela primeira vez, entrou na minha cabeça o pensamento assustador de que a razão começava a me trair gradualmente pela velhice que chegava. Depois a nora começou a trazer regularmente comida suspeita em recipientes plásticos cuidadosos, explicando carinhosamente que era necessário seguir uma dieta terapêutica rigorosa para meu estômago fraco. Depois de cada porção daquele caldo insosso de legumes ou sopa sem gosto, minha cabeça ficava rapidamente coberta por uma névoa densa e impenetrável, e o corpo ficava pesado como chumbo, fazendo-me cair num sono pesado e antinatural por dias inteiros. Acordando uma vez no meio de tal torpor medicamentoso, ouvi por acaso pela porta entreaberta do quarto Cláudia falando baixinho pelo celular com sua mãe biológica. Ele ficou muito ruim. Fica dormindo dias a fio e falando asneira. Então o processo está claramente andando. Contava a nora a alguém do outro lado da linha com toda a desenvoltura, sem se constranger nas palavras. Meu coração então se comprimiu tristemente da mágoa ardente, mas eu continuava desesperadamente a justificar seus atos repugnantes pelo cansaço e pela preocupação sincera, por mais desajeitada que fosse, com minha saúde. No início do setembro quente, Eduardo trouxe uma pilha de folhetos publicitários brilhantes, exalando o odor acre de tinta tipográfica fresca. Meu filho adotivo espalhou esses papéis coloridos bem na minha frente na mesa e começou a explicar brevemente, com voz aveludada, como era solitário e inseguro para mim ficar num apartamento de 3 quartos vazio sem assistência médica permanente. Quando me recusei categoricamente a ir voluntariamente para um lar de idosos pago, a tática sofisticada deles mudou instantaneamente para a pressão aberta, desavergonhada e apelando à pena. Começaram a se lamentar de dívidas enormes e impagáveis com bancos,
implorando-me para vender urgentemente meu apartamento espaçoso no centro, comprar um pequeníssimo quarto de um cômodo na periferia e dar toda a diferença considerável para eles pagarem os créditos. Recebendo minha recusa firme e definitiva de perder o único lar querido, essas pessoas gananciosas rapidamente perceberam que os persuasivos pacíficos não funcionavam mais e, cinicamente, decidiram acelerar ao máximo o processo de obtenção da herança desejada com a ajuda de uma faca e de uma mangueira de freio. Meu ex-colega de turma e fiel parceiro de sessão de soldagem ouviu silenciosamente, sem interromper com um único som desnecessário, minha confissão confusa e terrível até o fim. Sebastião apoiou pesadamente os cotovelos calejados na mesa coberta de toalha desbotada, apagou lentamente a bituca no cinzeiro de vidro transbordante e me olhou diretamente nos olhos com seu característico e penetrante olhar de quem está acostumado a encarar o perigo diariamente. Então, olha só, maneco. Agora a gente esconde fundo todas as tuas emoções piegas e começa a pensar exclusivamente como pessoas que precisam simplesmente sobreviver nessa picadora de carne. Disse o velho amigo com voz rouca, mas absolutamente clara, soltando pela janela as últimas baforadas de fumaça azulada. Com um plano de ação claro para amanhã de manhã, apoiado só no que está em nossas forças reais, e que pode ser colocado oficialmente num papel com carimbo azul. Continuou Sebastião, dobrando metodicamente seus dedos nodosos e enegrecidos de graxa incrustada. Meu carro agora está na oficina mecânica do seu Benedito, o mecânico de confiança. Respondi baixinho, confirmando com um aceno de cabeça e esfregando o rosto cansado com as palmas entorpecidas. O simples pensamento de que o carro destruído estava num lugar confiável e testado longe de olhos estranhos me dava ao menos uma pequena gota de confiança no dia seguinte. Isso é muito bom. Portanto, amanhã bem cedo, pega com esse mecânico um laudo técnico oficial com descrição detalhada dos danos e o carimbo real da oficina. Assinalou Sebastião com satisfação, como se desse uma ordem militar clara. O segundo ponto do nosso plano serão aquelas sopas suspeitas depois das quais você ficava dias sem conseguir abrir os olhos. Então me diz, na sua geladeira velha, não sobrou acidentalmente uma porção desse veneno? Numa pote de vidro na prateleira de baixo, ficou exatamente a metade da porção de ontem, que simplesmente não cheguei a comer antes da pescaria matinal. Confirmei com enorme alívio, forçando a memória cansada e lembrando o conteúdo das prateleiras da cozinha. A gente manda essa droga imediatamente para um laboratório particular independente para análise toxicológica, para ter confirmação documental e irrefutável do envenenamento sistemático, concluiu o parceiro com firmeza, batendo o punho pesado na mesa. O terceiro passo, mais importante, será sua visita a um psiquiatra independente, onde te darão um atestado inabalável sobre sua saúde mental absoluta e memória cristalina. Ouvindo esse plano coerente e incrivelmente lógico de salvação, não consegui conter o riso amargo e partido que involuntariamente me escapou do peito ressequido. Tchau, bem, vou gastar um monte de tempo. Vou juntar todos esses papéis certos. E o que faço depois com toda essa riqueza de papel? Perguntei com desespero genuíno, acenando impotente para a janela turva da cozinha. Vou escrever uma queixa na polícia, onde um investigador cansado vai me olhar indiferentemente e perguntar onde estão as provas diretas de que foi exatamente minha nora quem cometeu essa tentativa. Minha imaginação fértil já pintava em detalhes as cenas longas e humilhantes dos interrogatórios em gabinetes, onde os parentes jovens e atrevidos me apresentam facilmente como um velho louco paranoico perdido da realidade. Cláudia simplesmente vai bater os cílios inocentemente e dizer aos guardas da ordem que fazia sua sopa de dieta com os produtos orgânicos mais frescos.
e embaixo do meu carro velho à noite rastejaram garotões do bairro desconhecidos. Meu filho adotivo Eduardo vai obrigatoriamente apoiar a versão mentirosa dela, porque não temos o trunfo principal, a confissão espontânea deles sobre o preparo do assassinato cruel. Sebastião ficou em silêncio por muito tempo, contemplando pensativo os restos turvos do chá frio no fundo de sua xícara favorita lascada. De repente, levantou bruscamente a cabeça grisalha, e nos seus olhos desbotados e cansados cintilou uma faísca completamente nova, astuta e incrivelmente dura de genuíno ardor de caçador. E se a gente não precisar de jeito nenhum da confissão voluntária deles para encurralar esses bandidos de vez num muro de concreto? Sussurrou meu parceiro conspiratoriamente, inclinando todo o corpo maciço para a frente e se debruçando sobre a mesa. Quer dizer, como não precisar? Para onde você está indo nessa conversa? Perguntei sem entender, sentindo como dentro de mim começava a germinar uma esperança muito tímida e fraca de salvação. A cabeça girava insuportavelmente pelo desgaste catastrófico do sono e pelo estresse nervoso devastador, atrapalhando desesperadamente a concentração no sentido oculto das palavras do velho camarada. Me escuta muito atentamente, maneco, porque meu neto mais velho, Rodrigo, trabalha como programador de computadores avançados numa empresa séria da capital. Começou Sebastião a explicar sua ideia maluca com entusiasmo, gesticulando muito com as mãos grandes. Ele me mostrou há pouco tempo, no notebook dele, uma coisa incrível, que se chama redes neurais, ou algo muito parecido com essa palavra moderna estrangeira. O programa inteligente de computador pega uma amostra da voz de qualquer pessoa viva de um vídeo doméstico comum e pode fazer essa voz pronunciar qualquer texto necessário. Soa de forma assustadoramente convincente, que nenhum ser humano no mundo jamais distinguiria essa falsificação digital da fala humana viva real. Tião, eu simplesmente não entendo que computador inteligente é esse. Por que você está trazendo essas tecnologias modernas de jovem para o nosso caso criminal real? Retruquei cansado, franzindo os olhos inflamados de lágrimas com ceticismo. Toda essa aventura fantástica com inteligência artificial me parecia uma completa bobagem, desviando-nos tolamente da ameaça real e mortalmente perigosa que pairava sobre minha cabeça. Vai ser o grande blefe, maneco, o maior e mais bonito engodo psicológico de toda a tua vida de trabalho, exclamou meu amigo com alegria, batendo com força na própria coxa. Você com certeza guardou no celular algum vídeo doméstico antigo de festas, onde Cláudia ou Eduardo falam em frases longas e claras. A gente manda esses arquivos digitais hoje à noite para meu neto esperto Rodrigo, e ele, em umas 2 horas, nos faz uma gravação de áudio falsa, mas com som perfeito, da conversa deles da manhã. Sebastião se levantou do banquinho e começou a caminhar nervosamente pela cozinha estreita, continuando a descrever seu genial plano de tomada de iniciativa nessa guerra. Ele vai montar pra gente até um pequeno trecho de vídeo turvo, estilizado como imagem borrada de câmeras de vigilância oculta no seu corredor ou direto na cozinha. Marcava as palavras o ex-parceiro animado. Nessa gravação, sua nora vai dizer claramente ao marido aquela frase fatal sobre como ela pessoalmente cerrou as mangueiras de freio. Pensa bem nisso, maneco. Esses bandidos sabem perfeitamente que realmente pronunciaram essas palavras terríveis esta manhã, portanto, vão acreditar categoricamente. Fiquei imóvel, como se de repente fosse atingido por uma descarga elétrica poderosa, percebendo gradual e inevitavelmente toda a escala destrutiva colossal da ideia proposta por Sebastião. Quer dizer, eles realmente vão acreditar que eu instalei antecipadamente um microfone oculto e gravei secretamente toda a conversa matinal sobre meu assassinato? Disse eu hesitante, quando minha voz tremeu traiçoeiramente pela agitação que se aproximava, pelo doce pressentimento da vingança iminente e inevitável,
e pelas minhas costas curvadas passou de repente uma onda poderosa de excitação aquecida. É exatamente assim que tudo vai acontecer na realidade, concluiu Sebastião triunfantemente, batendo com força a palma larga na mesa e fazendo as colheres de chá tilintarem lamentavelmente. Você vai reunir todos eles no seu apartamento sob algum pretexto plausível e inofensivo. Primeiro você vai jogar nas caras atrevidas deles o laudo real da oficina mecânica e os resultados letais genuínos da análise de veneno do laboratório toxicológico. Esses documentos oficiais inegáveis com carimbos serão o alicerce inabalável de concreto da sua acusação terrível. E só depois disso, você vai ligar para eles no telefone essa gravação falsa de computador da própria conversa de cozinha deles. Eles vão simplesmente ficar boquiabertos de medo primitivo na hora, maneco, quando ouvirem as próprias vozes traidoras. Sebastião se sentou pesadamente de volta no banquinho rangente, observando com satisfação como mudava a expressão do meu rosto ao perceber a própria força. Você diz a eles que cópias autenticadas de todos esses materiais já estão no cofre de um investigador de confiança, e o processo criminal está aguardando apenas um sinal seu para a prisão imediata. Acrescentou o amigo, baixando a voz para um sussurro conspirativo. Tendo em mãos esses trunfos devastadores, você pode facilmente torcer os braços deles e impor quaisquer condições, as mais duras, para salvá-los de uma longa prisão. Abaixei o olhar pesado para minhas mãos calejadas, cobertas de cicatrizes esbranquiçadas de queimaduras do soldador. Sempre acostumadas a criar apenas soldas metálicas sólidas e honestas. Fabricar falsificações baratas e chantagem cínica aberta não fazia de forma alguma parte das minhas rígidas regras de vida, absorvidas desde o leite de minha mãe. Mas será que sobravam ainda quaisquer normas de moral e regras de jogo justo para aqueles abutres almas sem alma que, ao amanhecer de hoje, planejavam com tanto entusiasmo visível meu enterro mais barato? Levantando o olhar pesado, pleno de sombria e inabalável determinação para o meu velho amigo, respirei fundo e pronunciei as palavras que para sempre cortaram para mim o caminho de volta à vida passada, ingênua e indefesa. Liga para o teu Rodrigo agora mesmo, Tião, porque a partir de amanhã de manhã começamos nossa própria guerra implacável pelo meu direito legítimo de sobrevivência. Chegou a pesada segunda-feira nublada, que se tornou o primeiro dia da minha nova vida completamente secreta. O primeiro ponto do meu rigoroso roteiro de sobrevivência, cuidadosamente elaborado, começou naquela própria oficina mecânica para onde o guincho havia levado meu carro machucado na manhã de sábado. O seu Benedito, mecânico idoso, sujo de graxa, limpou silenciosamente as mãos operárias enegrecidas num pano sujo e me olhou incrivelmente pesado de sob as sobrancelhas cerradas e cinzentas espessas. Sabe de uma coisa, maneco? Examinei seu carro de forma muito cuidadosa e posso dizer com absoluta certeza que alguém não gosta muito de você e de maneira muito forte e assustadora. Murmurou o mecânico com voz surda, cuspindo no chão de concreto oleoso da garagem. A mangueira de borracha do freio foi cortada profissionalmente e incrivelmente cuidadosamente com uma faca afiada, de um jeito habilidoso para que a alta pressão não a rompesse imediatamente, mas o fluido de freio vazasse imperceptivelmente. E isso já é artigo criminal pesado, meu amigo. Ouvindo esse veredicto profissional seco de uma pessoa completamente independente, senti ao longo da espinha correr novamente aquele arrepio gelado, desagradável, da percepção nítida da proximidade da minha própria morte inevitável. Uma coisa é suspeitar do atentado preparado a partir de uma conversa de cozinha casualmente escutada,
E outra completamente diferente é receber a confirmação material irrefutável de que a morte realmente estava na minha porta com a foice nas mãos. Por favor, escreva para mim um laudo técnico oficial detalhado ao máximo com todos os detalhes e dimensões dos danos. Pedi com firmeza, olhando diretamente nos olhos desbotados do velho conhecido. Formalize esse documento seguindo as regras mais rigorosas. Coloque obrigatoriamente seu carimbo azul da oficina e assine, porque esse papel me é agora vital para a defesa. Pegando a folha preciosa, cuidadosamente guardada numa pasta plástica transparente, fui diretamente a um laboratório médico particular pago, abraçando cuidadosamente ao peito um saco plástico comum frusfrante. Dentro desse saco sem aparência, tilintava ameaçadoramente aquele pote de vidro com os restos da sopa de legumes dietética preparada cuidadosamente por Cláudia, retirado preventivamente por mim do canto mais fundo da geladeira doméstica. Pagando na recepção branquíssima e brilhante tarifa comercial dobrada pela realização urgente da análise toxicológica complexa, me sentei pesado no sofá de couro macio do longo corredor, aguardando agonicamente os resultados. Acaso poderia eu, em toda a minha longa vida trabalhista honesta, imaginar que na velhice ficaria sentado num caro centro médico, verificando a comida de minha própria nora por presença de veneno mortal? A laboratorista, que se aproximou de mim depois de várias horas angustiantes, com um jaleco médico engomado, estendeu o resultado impresso em papel timbrado, cuja leitura atenta literalmente me escureceu os olhos. A análise química detalhada mostrou irrefutavelmente a presença de doses enormes de diazepam e fenobarbital, superando as normas terapêuticas permitidas exatamente 5 vezes. Não era um tratamento doméstico inocente dos nervos abalados pela velhice, mas um assassinato sistemático, planejado e incrivelmente cruel do meu cérebro, destinado a transformar artificialmente um ser humano saudável e pensante num vegetal indefeso e babão. A etapa seguinte, insuportavelmente difícil e humilhante da minha cruzada pela justiça, foi a visita ao ambulatório de psiquiatria da cidade e ao espaçoso consultório de um médico geriatra experiente. Passar todos esses testes cognitivos ridículos, responder às perguntas elementares sobre a data atual e recontar histórias simples infantis me pareceu uma tortura requintada para o orgulho masculino ferido. O zumbido uniforme do enorme aparelho de ressonância magnética, dentro do tubo estreito do qual me vi obrigado a ficar absolutamente imóvel por quase 40 minutos, lembrava vagamente o ronco daquelas máquinas de fábrica da minha distante juventude. Em compensação, a conclusão médica oficial final, assinada por 3 especialistas profissionais e autenticada com o carimbo redondo de uma instituição pública, tornou-se meu documento jurídico mais confiável e impenetrável contra a difamação suja deles. O paciente está absolutamente mentalmente sadio. Nenhum sinal de demência senil relacionado à idade foi detectado. Todas as funções cognitivas estão dentro da norma etária, proclamavam as linhas salutares e tão desejadas no papel branquíssimo. Restava dar o último toque final nesse quadro documental de traição familiar grandiosa, para o qual me dirigi lentamente à agência central do meu banco de aposentadoria. Sentado numa cadeira confortável diante de uma jovem e simpática funcionária num estrito blazer branco, bloqueei para sempre aquele mesmo cartão plástico que Cláudia usava irrestritamente durante o último ano terrível. Faça a gentileza. Faça o reemissor imediato do novo plástico exclusivamente no meu nome e me dê um extrato bancário em papel detalhado e completo de movimentação de todos os recursos financeiros dos últimos 24 meses. Pedi à garota sorridente, estendendo pela mesa meu passaporte gasto. Estudando as longas e intermináveis colunas de cifras, impressas pela impressora do banco em várias folhas,
Sentia fisicamente a náusea amarga e sufocante subir para a garganta pela escala real de seu roubo atrevido e descarado. Somas consideráveis da minha suada aposentadoria iam regularmente e metodicamente para pagamento de caros salões de spa femininos, compra de eletrônicos domésticos mais novos, contas absurdas de restaurantes de elite e entrega de comida pronta delicatessen. Nessa lista colorida e cínica de transações bancárias, não havia nem uma única compra modesta de farmácia da cidade ou supermercado comum, destinada pessoalmente às minhas necessidades básicas de velhice. Reunindo numa grossa pasta de papelão todas essas provas documentais mortais e irrefutáveis, suportei em silêncio uma semana inteira e infinita a presença física deles no meu apartamento, desempenhando magistralmente o papel de um velho ligeiramente esquecido e doente que não suspeitava de nada. Aguentar esse espetáculo doméstico era insuportavelmente difícil, especialmente quando a nora calculista, com um falso sorriso doce de parente atenciosa, punha diante de mim um prato com o jantar, ao qual eu agora me recusava categoricamente a tocar, alegando total falta de apetite. Na noite de quinta-feira chuvosa, meu fiel Sebastião apareceu secretamente, como um espião de filme de detetive, trazendo no bolso fundo do casaco um pequeno pendrive preto. Seu talentoso neto da capital, Rodrigo, havia realmente superado todas as minhas expectativas mais ousadas, criando com a ajuda de um programa de computador inteligente uma falsificação sonora tão perfeita que a mim mesmo ficou insuportavelmente assustador pelo realismo impressionante do que eu ouvi. Dos alto-falantes rangentes do meu notebook velho, jorrava a voz familiar e confiante da nora, pronunciando com clareza e nitidez absolutas aquela frase reconhecedora sobre a mangueira de borracha cerrada, acompanhada do eco característico de cozinha e do barulho aconchegante da chaleira fervendo. Finalmente, chegou a tão esperada sexta-feira nublada, e resolvi marcar o número familiar do meu filho adotivo, sentindo como dentro de mim se tensionava uma corda fria e vibrante de absoluta impiedade paternal. Olá, filho. Venha todo mundo junto com os sogros no domingo à minha casa, porque quero oficialmente passar o apartamento de 3 quartos para vocês, e precisamos conversar muito sério sobre o futuro. Disse eu ao telefone com uma voz exaustíssima e resignada de um homem doente que finalmente se rendeu às circunstâncias pesadas da vida. Sabia absolutamente com precisão, nos menores detalhes, que eles viriam com toda a família gananciosa completa, largando instantaneamente qualquer coisa mais importante e seus planos para o fim de semana. A ganância humana comum sempre foi e continua sendo o ímã mais forte e infalível, capaz de atrair traidores rapidamente e confiavelmente diretamente para a armadilha cuidadosamente armada. Digam-me sinceramente, devia eu ter tido misericórdia cristã e simplesmente ir com os documentos reais ao investigador, permitindo que a lei oficial decidisse o destino deles? Ou meu plano cruel com a gravação de áudio falsa e o tribunal pessoal era a única saída certa nessa situação terrível? Exatamente ao meio-dia de domingo, no corredor tocou exigente e alegremente o interfone da porta, anunciando a chegada dos convidados mais desejados e, ao mesmo tempo, mais odiados da minha vida. Virando o trinco metálico da fechadura, abri a porta e vi na soleira toda a procissão unida deles, unificada pela expectativa de riqueza iminente, composta de Eduardo, Cláudia e até dos pais corpulentos da nora. Meus assim chamados sogros, que não vinham à minha casa desde o funeral de minha esposa, agora estavam no meu patamar com uma atitude tão confiante de donos, como se já estivessem mentalmente arrumando os próprios móveis no meu espaçoso corredor. Deixando essa companhia agitada e barulhenta entrar fundo no apartamento,
mal continha a náusea acre que subia para a garganta pelo cheiro adocicado e pesado do perfume francês de Cláudia, comprado com minhas economias de aposentadoria roubadas. Sentados ao grande e polido tampo de madeira de lei da Sala Clara, os parentes começaram a encenar diligentemente o espetáculo barato chamado Família Amorosa e Atenciosa Veio Socorrer o Avô Doente. Meu filho adotivo nervosamente balançava a perna direita sob a mesa, denunciando sua tensão interna, enquanto sua esposa se esforçava ao máximo para exibir no rosto bem cuidado uma profunda tristeza, embora seus olhos furtivos e gananciosos já avaliassem avidamente o estado do cristal no velho armário. Os pais de Cláudia, pessoas corpulentas e incrivelmente presunçosas, ocuparam os lugares mais confortáveis no sofá macio, demonstrando com toda a aparência de boa vida total prontidão para imediatamente entrar nos direitos de herança tão esperada. Pai, o senhor tomou uma decisão absolutamente correta, incrivelmente sábia e oportuna para a sua situação difícil. Começou Eduardo com voz melíflua, olhando-me diretamente nos olhos e juntando as mãos com devoção no peito. Uma boa e moderna pensão com cuidados médicos permanentes é o lugar mais seguro e bom para a saúde abalada do senhor. E nós cuidaremos de que seu imóvel traga o máximo benefício para nossas crianças crescendo. Não os convidei aqui absolutamente para discutir a mudança para um lar de idosos, disse eu com um tom estranhamente quieto, mas tão gelado e pesado que o sorriso falso no rosto da nora instantaneamente se enrijeceu e começou a escorregar lentamente. Tirando do bolso do peito da camisa doméstica o celular, sem um único movimento desnecessário, apertei o botão de reprodução do arquivo de áudio preparado antecipadamente, fabricado carinhosamente pelo genial neto de Sebastião. No silêncio mortal estabelecido na sala, do alto-falante pequeno soou distinta e assustadoramente alta a voz cotidiana e confiante de Cláudia, narrando detalhadamente ao marido exatamente como havia cerrado a mangueira de freio debaixo do meu carro velho. A falsificação digital revelou-se tão monstruosa e realisticamente perfeita que eu mesmo, involuntariamente, estremeci ao ouvir o característico tilintar da colherinha na xícara de porcelana, habilmente sobreposto pelo programa inteligente ao fundo dessa confissão mortal. O efeito da gravação ouvida revelou-se comparável ao impacto direto de um projétil artilheiro pesado bem no centro da nossa mesa de chá servida, não deixando pedra sobre pedra da arrogância deles. Cláudia empalideceu tão rápida e assustadoramente que seu rosto ficou parecido com uma parede de hospital recém-pintada, e as mãos bem cuidadas se agarraram convulsivamente nas bordas da toalha de mesa branca. Eduardo abriu a boca como um peixe jogado para a praia, tentando desesperadamente capturar ao menos um pouco de ar, mas da sua garganta ressequida não escapou um único som articulado. A mãe da nora, ainda um minuto atrás irradiando total superioridade, teatralmente agarrou o peito volumoso na região do coração, com horror alternando o olhar entre a filha pálida e meu rosto petrificado. Sem dar a esses abutres a menor chance de se recomporem e inventar outra mentira salvadora, joguei resoluto sobre a superfície polida da mesa a pasta de papelão grossa com as provas verdadeiras reunidas com sangue e suor. Diante de vocês está o laudo técnico oficial da oficina mecânica com carimbo azul, confirmando o dano intencional dos freios, e os resultados detalhados da perícia química daquela sopa envenenada com a qual vocês me intoxicaram sistematicamente nos últimos meses. Pronunciei eu, marcando cada palavra como se cravasse enormes pregos enferrujados na tampa do caixão invisível deles.
As ações de vocês se enquadram pelo Código Penal como tentativa de homicídio com premeditação por grupo de pessoas, pelo qual cabe de 10 a 15 anos de privação de liberdade e, em alguns casos, até prisão perpétua. Fiz uma longa e agonizante pausa deliberada, desfrutando de como o medo animal primitivo paralisava completamente a vontade deles e transformava os recentes donos do mundo numa pilha miserável e trêmula de criminosos assustados. O requerimento detalhado com a descrição de todas as suas façanhas já foi escrito e entregue às mãos confiáveis do meu advogado pessoal. E cópias autenticadas desses documentos estão no cofre de um investigador policial de confiança. Continuei eu a destruir os restos do autocontrole deles. Se amanhã eu tiver, de repente, um ataque cardíaco, se eu escorregar no banheiro ou um único fio de cabelo branco cair da minha cabeça, todo esse material vai automaticamente para o Ministério Público da cidade. E então ninguém mais vai salvar vocês de dormir numa cela. No instante seguinte aconteceu o que eu jamais esperava ver da parte dessas pessoas orgulhosas e arrogantes, acostumadas a me olhar exclusivamente de cima para baixo. Cláudia, com um soluço alto e antinatural, caiu da cadeira diretamente de joelhos e literalmente rastejou para mim pelo velho tapete de lã, agarrando com as mãos trêmulas as pernas das minhas calças domésticas. Pai, implora ao Senhor, foi apenas uma brincadeira idiota e mal-sucedida. Nós só queríamos assustá-lo um pouco e nunca teríamos chegado ao fim. E rompeu histérica a nora, espalhando o rosto empalidecido com lágrimas de crocodilo abundantes. Perdoe-nos por tudo que é sagrado. Pense em seus netinhos. Eles não sobreviverão sem a mãe nesse mundo cruel. Eduardo ficou no lugar, escondendo o rosto com as palmas trêmulas, e chorava alto, espalhando pingos salgados pelas bochechas por fazer pelo rosto mal barbeado, como uma criança travessa de 5 anos pega roubando doces. Pai, estamos afogados em dívidas terríveis. Cobradores violentos constantemente ameaçavam quebrar nossas pernas e matar as crianças. Por isso a gente completamente não raciocinava o que fazia num estado de estresse tão horroroso. Uivava meu filho adotivo, tentando arrancar de mim ao menos uma gota da antiga compaixão paternal. Os parentes mais velhos, esquecendo instantaneamente suas antigas pretensões sobre meu imóvel, começaram a oferecer sobrepostos qualquer dinheiro e conexões, tentando abafar o mais rápido possível esse escândalo grandioso pela salvação de sua reputação sem mácula. Observando esse regateio repugnante e humilhante, não sentia em minha alma ferida absolutamente nada, além de aversão gélida e sorda. Como qualquer pessoa normal sente ao ver uma grande barata gorda na própria cozinha limpa. Em vez de arrependimento sincero pelo crime cometido, eu via diante de mim apenas medo animal pegajoso ante a punição inevitável e tentativas miseráveis de se safar, usando as próprias crianças como escudo. Vocês planejavam com toda seriedade me matar? A mim? O homem que os alimentou a vida toda, simplesmente para fechar mais depressa seus buracos financeiros e comprar novos brinquedos? Perguntei eu, com uma voz incrivelmente calma e morta, da qual Cláudia parou de berrar e se encolheu no tapete. Pois bem, já que vocês gostam tanto de dinheiro, agora vão ter que pagar pelos erros de vocês de uma maneira completamente diferente. Pelas minhas regras duras. Levantei da cadeira, me elevando sobre a nora rastejando pelo chão, e comecei a ditar com precisão absoluta, sem a menor emoção, minhas condições implacáveis de capitulação. Amanhã de manhã apresento na justiça pedido de alimentos como pai incapaz para o trabalho, para mensalmente e absolutamente de forma legal cobrar de você, Eduardo, uma parcela considerável do seu salário declarado. Marcava cada palavra, olhando diretamente nos olhos avermelhados do filho. Além disso,
Vocês são obrigados a devolver até o último centavo todas as somas enormes que roubaram descaradamente do meu cartão de aposentadoria nos últimos 2 anos. E não me importa absolutamente se para isso precisarão vender o carro caro, as joias de família ou o sítio dos respeitados pais da senhora. Passei o olhar pesado e plúmbeo pela companhia calada e encolhida de medo, desfrutando do controle absoluto sobre a situação que eles mesmos, voluntariamente, me puseram nas mãos. O prazo para cumprimento de todas as obrigações financeiras. Exatamente 1 mês. Após o qual vocês juntam as coisas e vão para sempre embora da nossa cidade, para qualquer outro estado, para que eu nunca mais na vida veja seus rostos nem ouça suas vozes. Proferi a sentença final, não sujeita a nenhum recurso. Vocês têm exatamente 24 horas para arrumar as malas, levar os filhos e desaparecer de vista para sempre. Caso contrário, ninguém mais vai conseguir parar esse processo. Vocês vão por muito tempo atrás das grades, e meus netos irão diretamente para um abrigo estatal. Sem esperar o chá oferecido e sem pronunciar mais uma única palavra em sua defesa, toda essa família, outrora arrogante e presunçosa, apressou-se em se levantar dos lugares e literalmente saiu correndo do meu apartamento, deixando atrás de si apenas o cheiro persistente de medo e o café frio derramado na toalha cara. Na manhã cedo do dia seguinte, ouviu-se uma batida tímida e hesitante na porta de entrada, que me fez levantar pesado da cama quente e sair para o corredor. Na soleira estava meu filho adotivo, Eduardo, cujo rosto amassado e mal barbeado falava eloquentemente de uma longa noite sem dormir, passada em reflexões apavoradas sobre sua vida destruída. Paizinho, me escuta, porque tudo isso é um mal-entendido monstruoso. Somos uma família, carne e sangue. A gente simplesmente se enredou nos problemas, gemeu ele, tentando miseravelmente olhar nos meus olhos e se agarrar com as mãos trêmulas na manga do meu roupão doméstico. Olhando para esse homem adulto, mas completamente quebrado e sem espinha, não senti nem a menor picada de consciência ou a habitual compaixão paternal de muitos anos, sentindo no peito apenas um vazio suave e salvador. Sem pronunciar uma única palavra em resposta, simplesmente com enorme força, bati a pesada porta de madeira de lei bem na cara dele, cortando para sempre esse traidor do meu território. Algumas horas depois, no corredor, soou novamente o interfone, e desta vez, diante de mim, apareceu a pálida Cláudia, cinicamente se protegendo com meus netinhos pequenos, como um escudo vivo e impenetrável da minha ira. Vovô, a gente teve tanta saudade de você. Por que você nos manda embora? Cantou com vozinha fina e claramente ensaiada de cor a Isabelinha de 10 anos, enquanto sua mãe se escondia covardemente atrás das costas das crianças, sem se atrever a me encarar. Meu coração, cansado por uma fração de segundo, se contraiu dolorosamente ao ver esses pequenos inocentes enganados. Mas eu compreendia perfeitamente que qualquer fraqueza momentânea seria imediata e impiedosamente usada pela nora predatória contra mim mesmo. Sua mãe queria muito que o vovô morresse de vez no carro velho, então a gente não pode mais se ver nessa vida, disse eu com firmeza, olhando diretamente nos olhos assustados das crianças a verdade mais terrível e amarga. Ouvindo essas palavras implacáveis, a nora gritou agudamente, agarrou convulsivamente os filhos chorando pelas mãos e saiu correndo escadas abaixo, pisando sonoramente com os saltos nos degraus de concreto frios. Os dias seguintes se transformaram para meus ex-parentes num merecido inferno real, que para mim foi uma aguardada e amarga purificação.
Os rumores na nossa pequena cidade do interior sempre se espalhavam na velocidade de fogo em palha seca, e eu absolutamente não pretendia calar, nobre e envergonhado, quando meu celular tocava com chefes surpresos deles, perguntando sobre o escândalo ocorrido. Contando-lhes a verdade nua e crua, sem o menor douramento, consegui que Eduardo e Cláudia fossem demitidos com enorme vergonha de seus empregos prestigiosos e bem remunerados. Essas pessoas gananciosas foram obrigadas a vender às pressas, por mixaria, o carro importado caro e se endividar de novo com conhecidos para me transferir para a conta, ao menos, parte das economias de aposentadoria roubadas. A soma considerável restante eu magnanimamente perdoei. Fazendo isso não pelo conforto espiritual deles, mas exclusivamente para sempre, apagar seus nomes da minha memória e fechar mais rápido essa página fedorenta. Exatamente um mês depois, eles apressadamente juntaram seus numerosos pertences, levaram as crianças assustadas e fugiram covardemente, como ratos de navio afundando, para algum estado distante perto da fronteira. Na minha mesa da cozinha, eles deixaram uma carta de despedida, completamente impregnada de veneno, na qual hipócritas viraram tudo de cabeça para baixo, culpando minha cruel vingança de velho pela completa destruição de sua família jovem ideal. Ficando completamente sozinho no enorme apartamento, na primeira semana longa, simplesmente fiquei sentado impotente na minha velha poltrona e por horas olhava para as paredes vazias, ouvindo apenas o tic-tac monótono do relógio de parede. Eu era constantemente perseguido pela sensação extenuante e enlouquecedora de forte dor fantasma. Como se um cirurgião experiente, sem anestesia, amputasse minha perna viva e sadia. Acaso pode um ser humano normal arrancar fácil e indolormente do próprio peito um enorme pedaço de alma, entregue por uma década de criação de um filho amado? Mas essa parte amputada da minha vida estava há muito afetada pela gangrena mortal e podre do consumismo, e precisava ser cortada impiedosamente pela sobrevivência física de todo o restante do organismo. Sacudindo o entorpecimento pesado de mim, comecei a limpar freneticamente até o suor os cômodos, jogando sem dó no lixo da cidade absolutamente tudo que ao menos de longe me lembrava desses traidores. Uma equipe de operários contratada por bom dinheiro fez rapidamente uma reforma fresca e clara, e com parte dos recursos devolvidos, comprei para mim um enorme televisor de plasma e uma poltrona de couro incrivelmente confortável, com a qual eu secretamente sonhava nos últimos 10 anos de vida. Aos meus 69 anos, tomei pela primeira vez uma decisão consciente e firme de simplesmente viver para mim mesmo. Inscrevendo-me na piscina municipal local, lá, num grupo aquático barulhento com o nome simbólico de Saúde em Movimento, inesperadamente encontrei dezenas de pessoas igualmente solitárias, um pouco maltratadas pela sorte, mas incrivelmente vitalistas e abertas. Comprando numa loja de música um verdadeiro violão acústico, comecei a aprender diligentemente acordes difíceis, embora meus dedos endurecidos, acostumados aos pesados eletrodos de soldagem, inicialmente se recusassem categoricamente a obedecer. Depois de longos 6 meses de treinos diários dolorosos, eu já conseguia razoavelmente, sem tropeçar, tocar algumas melodias simples e emocionantes da minha longínqua juventude. Dominando a internet moderna, me cadastrei nas redes sociais, onde, com enorme alegria, encontrei muitos velhos camaradas do exército e ex-parceiros de fábrica, com quem agora conversávamos regular e longamente pelo telefone. Numa quente manhã de primavera no parque da cidade, onde eu agora passeava devagar todos os dias, o destino me presenteou com um encontro incrivelmente luminoso com Marta. Essa mulher inteligente e surpreendentemente calma, que por longos anos trabalhou como simples professora de literatura e música, tornou-se para mim
um verdadeiro gole de ar fresco salvador depois do pântano fedorento de intrigas familiares intermináveis. Começamos a frequentemente ir às estreias de teatro noturnas, tomar café perfumado e escaldante em cafés aconchegantes e, por horas a fio, discutir animadamente romances históricos lidos. O mais surpreendente e inestimável em nosso relacionamento afetuoso era que Marta absolutamente nada exigia de mim. Não pedia para emprestar grandes somas e, muito menos, nunca insinuava a necessidade de me transferir o imóvel caro. Ela simplesmente precisava de uma pessoa confiável e viva ao lado, com quem se pudesse passar com segurança as longas tardes de outono e compartilhar a alegria humana simples e tranquila. 2 anos tranquilos e cheios de sentido passaram imperceptivelmente, separando-me para sempre daquela terrível manhã de sábado que mudou o destino. Eu estava relaxado, sentado numa poltrona de vime, aquecida pelo sol do sul, na varanda de um pequeno hotel à beira-mar, desfrutando do barulho cadenciado e embalador das ondas quebrando sobre os seixos grandes. Nas minhas mãos, aquecia aconchegantemente uma xícara de porcelana de café aromático e delicioso, que agora, com enorme prazer, escolhia e preparava para nós 2 de manhã. Ao meu lado sentava Marta, folheando carinhosamente as páginas finas de um livro grosso e lendo em voz alta com a bela voz colocada de um locutor profissional. De repente, essa idílica perfeita, conquistada com anos, foi rudemente rasgada pelo toque agudo do meu celular, em cuja tela brilhante apareceu um número completamente desconhecido de outra região. Pressionando o botão verde de atendimento, coloquei o aparelho no ouvido e ouvi uma voz rouca, partida e incrivelmente miserável, pertencente ao meu ex-filho. Pai, olá, sou eu. Ligo para te parabenizar pelo feriado da Páscoa, murmurou Eduardo do outro lado da linha com hesitação e pausas longas e pesadas. Continuei ouvindo silenciosamente, sem mudar de expressão, essa voz trêmula do passado, sentindo como dentro de mim não estremeceu uma única corda do amor paternal de outrora, deixando apenas uma fria e distante indiferença de espectador estranho. Paizinho, a gente está sofrendo muito agora para sobreviver. Cláudia me deixou e foi para destino desconhecido. Então, fiquei completamente sozinho com 2 filhos pequenos no colo. Disse ele com angústia, esperando desesperadamente furar minha armadura. Seu neto Arthur adoeceu sério. A gente precisa urgentemente de muito dinheiro para remédios caros. Pai, finalmente entendi e reconheci minha culpa. Me perdoa, porque a gente é, afinal, carne e sangue de verdade. Virei devagar o olhar para o azul infinito do mar, observando como uma solitária gaivota branca lutava desesperada e incrivelmente bela contra o forte vento contrário bem acima das ondas. "O senhor discou o número errado, rapaz?" disse eu com absoluta calma, firmeza e impiedade, como se cortasse com um bisturi cirúrgico afiado a carne morta e podre. "Pai, imploro, não desligue, eu sou seu único filho!" gritou Eduardo em pânico selvagem, quebrando num grito agudo histérico de animal encurralado. As lembranças sobre a mangueira de freio cerrada e o pote de vidro com a sopa envenenada imediatamente faiscaram na minha consciência, permitindo fechar definitiva e irrevogavelmente esse livro já lido. "Não tenho e nunca tive filho", respondi, marcando cada palavra pronunciada. "Meu único filho morreu tragicamente naquele dia maldito, quando friamente decidiu cortar meus freios por metros quadrados. E com mortos-vivos eu não tenho conversas."
Pressionei resoluto o botão vermelho de desligar e para sempre bloqueei esse número inoportuno nas configurações do telefone, mandando meu passado sombrio para onde é seu lugar, no lixão silencioso da história. Levantando os olhos para Marta, que me olhava preocupada e interrogativamente por cima dos óculos cuidadosos, sorri sinceramente, incrivelmente quente, com o sorriso de uma pessoa genuinamente livre e forte. Quem foi que te ligou agora, Manuel? Será que aconteceu algo terrível? Perguntou minha fiel companheira com preocupação, pousando o livro aberto na mesinha pequena de Vime. Não, absolutamente ninguém importante ligou, Martinha. Apenas mais um spam chato de publicidade do banco. Portanto, lê por favor, que estava num momento muito interessante do enredo. Respondi com carinho, tomando sua mão quente na minha palma larga. Dando um pequeno gole de café quente, primeiro senti na língua sua amargura intensa, que então instantaneamente se transformou num agradável e aveludado sabor adocicado. Exatamente assim, amarga e ao mesmo tempo insuportavelmente doce, era minha vida completamente nova, literalmente arrancada dos dentes dos abutres, na qual finalmente encontrei meu verdadeiro sentido e respeito genuíno. A principal conclusão mais valiosa que tirei para sempre da minha terrível história familiar não soa de forma alguma como uma instrução de vingança cruel, mas como uma regra inabalável de sobrevivência de concreto armado para qualquer pessoa que envelhece. Sua dignidade humana pessoal desaparece irrecuperavelmente, apenas no exato momento em que você, resignado, concorda em morrer em silêncio pela conveniência daquelas pessoas que há muito tempo pararam de ver em você uma alma viva e sensível. Vivi uma vida longa e difícil, e nos últimos anos entendi uma coisa simples, mas incrivelmente importante. Valorize-se e nunca permita que nem mesmo as pessoas mais próximas limpem os pés em você. Por favor, cuide cuidadosamente dos próprios limites e não tenha medo de dizer um decidido não àqueles que usam seu amor para fins egoístas. Digam-me honestamente, vocês ou seus conhecidos já se depararam com essa atitude consumista da parte de filhos adultos? E como conseguiram defender seu direito a uma vida tranquila e digna?